Então Mas, vamos lá, vamos começar a trocar essa ideia aqui. E inicialmente agradecer, cara, você aí pelo tempo, pela disponibilidade. Eu sei que os dias a dias são corridos, não é só porque a gente está de quarentena em casa que a gente está tão de boa, né? A gente está, na verdade, numa correria do caramba. verdade. Fala até por mim também. O tempo todo o pessoal fala que eu sou meio viciado em trabalho, então eu tô o tempo todo querendo fazer coisa, pensando, a cabeça não para muito. Mas, às vezes a gente para um pouco e consegue às vezes, organizar um bate-papo assim legal, Mas, que gera um conteúdo legal também para a galera que segue a gente, né? legal, cara. Então, antes de mais nada, se o pessoal que segue a RC ainda não te conhece, faz aí sua apresentação, se está livre para isso. Quem que é o Sidônio? Massa. Pô, primeiramente também agradecer aí, cara, o convite de poder estar aí trocando ideia com vocês, com essa galera aí, e poder compartilhar um pouquinho de tudo aí que a gente tem vivido, experimentado. Muita gente aí fica esperando alguma fórmula mágica aí para que vai ser entregue nesse momento aí agora. Mas na verdade, cara, são experiências mesmo, muitas vezes muitos erros aí que a gente comete e a gente vai aprendendo aos poucos. Então, galera, absorver o máximo de conteúdo aí, vai ser muito legal poder compartilhar com vocês. Cara, então sou Sidônio, mineiro de BH, moro em Floripa aí já tem bastante tempo. Na região do sul aqui já tem muito tempo. Casado, 3 filhos, cresci num lar cristão, desde sempre envolvido com a música, com bandas. Já tive uma experiência legal com bandas assim, Pingo d'Água. Toquei contrabaixo na banda Pingo d'Água durante muitos anos. Toquei contrabaixo também na banda do Pastor Rudy Souza, que é daqui do Rio Grande do Sul, que toca reggae. Fui missionário durante 8 anos, assim, tempo integral, na Amazônia, com índio, ribeirinho. Enfim, tudo assim, envolvido na parte de comunicação, marketing e também na área da música. E é isso, aí fui, né, adquirindo bastante experiências nesse tempo aí. E foi um tempo muito legal, conheci muitas pessoas legais que acrescentaram muito na minha vida para hoje ser quem eu sou, né, e formar assim tudo que eu aprendi hoje, né, de tudo que eu passei, e é isso aí. Estamos aí hoje cuidando muito assim na área da música, né, bem mais a fundo, muito na área do planejamento, marketing. É isso aí, esse é o Sidônio. É uma história longa demais, se deixar vai ficar aqui falando durante um tempão. Não, mas pelo menos é uma história que aparentemente edifica, né? É uma história legal de vida aí. Mas e essa teve alguma virada aí do Sidônio missionário tempo integral do Sidônio empreendedor hoje, é CEO da Burp Music. Como é que nasceu aí essa empresa? O que ela faz? Conta aí pra gente. Cara, eu tenho uma coisa assim que eu acredito muito desde sempre, que missão para mim assim sempre foi um estilo de vida, sabe? Às vezes a Uhum. gente, né, eu trabalhei tanto na parte de missão, realmente estando integral no campo, né, tribo indígena, fiquei 2 anos na comunidade Rastafari, em Alto Paraíso de Goiás, então eu tive várias experiências assim a fundo integral, mas depois eu comecei, na minha cabeça, né, desde novo, eu comecei muito novo nessa área, então desde sempre eu imaginei que missões era aquilo, era estar fazendo, tá Uhum. indo, né, só o ID. E depois, com o tempo amadurecendo, né, eu comecei a entender que, meu, missões é um estilo de vida. Então, independente de quem o cara é, o que o cara faz, você pode estar, né, fazendo missões ali. Então, sempre tive envolvido na música. Então, tive uma mudança, assim, que quando nasceu minha segunda filha, nasceu com um probleminha no coração. E a gente morava em Alto Paraíso do Goiás, que era uma cidade, assim, bem precária, assim, com relação à parte de saúde. Enfim, era bem difícil. E a gente conversou com nossos pastores, nossos familiares, a gente achou melhor dar um tempo de missão integral. Aí começou uma nova fase na minha vida. Porque aí eu comecei atrás, pô, o que eu vou fazer agora, né? Como é que eu vou conseguir Uhum. o sustento da minha família? E aí como eu sempre fui envolvido na parte de comunicação e tudo, falei, cara, vou unir tudo isso, né? Vou ver o que está rodando aí hoje no mercado e vou começar a ir mais a fundo. Então, me formei na área de marketing, de publicidade, aprendi um pouco de design, programação. E aí, cara, eu fui meio que mesclando tudo isso, essa parte de comunicação com a música, que é uma paixão minha desde sempre. Então, aí que teve essa virada de chave, assim, de tipo, meu, né? Eu vou fazer algo, ser o meu sustento, mas naquilo que eu amo, que é a música. Então, aí virou.
e realmente eu comecei a ser empreendedor. E eu sempre sempre fui muito cara, meio assim, cara que metia a mão para fazer as coisas. Então, o sustento da minha, como missionário, sempre a gente corria atrás. Então, a gente fazia artesanato para vender, montei uma estamparia, fazia camiseta. Então, eu sempre tive essa coisa assim, meio empreendedor. Então, quando eu decidi montar, trabalhar nessa área de comunicação, de marketing, eu falei, cara, eu vou montar algo meu. E aí eu juntei uns amigos e falei, cara, vamos fazer isso acontecer juntos. Então, eu resolvi montar uma agência. Eu comecei com uma agência de publicidade mesmo, assim, geral, não específico na música, mas no geral. E aí, sim, começou minha trajetória, assim, como empreendedor na área do marketing, da publicidade. Não, da hora, legal. E nessa parte aí de publicidade que você faz aí com a Brock hoje, é exatamente o quê? O que abrange aí para o seu público, para as bandas que trabalham com você? Cara, aí teve uma migração, assim, da parte de publicidade geral para a área da música, né? Então, como eu sempre tive envolvido nisso, através de um contato de um amigo, eu conheci o Mauro Henrique. E aí, cara, eu comecei a fazer coisas práticas assim para o Mauro Henrique. A gente começou a trabalhar com website e redes sociais. Só que aí, meu, meio que foi uma coisa muito entrar mais a fundo, sabe? Então, não ficamos só na parte de redes sociais e marketing e redes sociais. A gente começou a envolver mais publicitária. Pô, vamos trabalhar o público-alvo do Mauro Henrique, vamos trabalhar, pô, quem que é seu público? E aí o Mauro começou a gostar tanto do nosso trabalho que ele falou, meu, vou botar vocês para trabalhar com a Oficina G3. Aí entramos na Oficina G3. Então aí eu comecei a entrar no mundo, assim, que era, querendo ou não, era um pouco novo para mim. Porque eu falei, cara, que irado. Eu estou trabalhando na publicidade, o marketing que eu aprendi, mas agora é específico na área da música. Então aí a gente começou a migrar tudo para a área da música. Eu falei, cara, quem que é o público da Oficina G3? Como é que a gente pode fazer os melhores lançamentos para atingir muito mais pessoas? Como é que a gente pode se posicionar no mercado melhor? Porque é uma banda que tem muitos anos de carreira. Como é que ela pode se atualizar hoje? Então foi essa migração assim. Então aí depois de um tempo, fazendo mais essa parte de publicidade, surgiu que foi um ponto-chave para mim, assim, quando montou a Brock Music. Eu trabalhava com Rodolfo Abrantes, eu trabalhava com várias pessoas, né? Marcos Almeida, Palavra Antiga, Rodolfo Abrantes. E aí teve o Rodolfo Abrantes e o Muro de Pedra, que era começo quando eles estiveram juntos. Aí teve um momento que o Muro de Pedra seguiu carreira sozinho e o Rodolfo também seguiu a carreira deles. E eu já trabalhava para eles, com relação ao website. E aí a gente teve uma conversa uma vez que eles estavam meio assim, meio desanimados e tal, e eles falaram, pô, a gente está meio desanimado com tudo. Eu falei, cara, deixa eu ajudar vocês nisso aí. Aprendo tanta coisa ali com o Mauro, com a oficina, essa parte de gestão de carreira, de posicionamento e tal. Os caras falaram, pô, assume aí, cara, tá na sua mão, detona. E aí quando eu peguei o Muro de Pedra para cuidar de agenda, cara, era só para dar uma força na agenda, de tipo, entrar em contato com o contratante, conversar e tudo mais. Mas aí o meu lado publicitário falou muito mais alto. Aí eu entrei, a gente comecei a cuidar de tudo, velho. Fiz um site novo, mexi com as redes sociais, comecei a fazer planejamento de lançamentos. Falei, vamos lançar isso aqui nesse mês. Pô, vamos lançar naquilo ali. E meio que foi uma coisa nova para mim tudo isso. E eu fui de cabeça, assim, a fundo. E os caras foram dando carta branca. Detona, vai fazendo, vai fazendo. Então aí, quando eu assustei, eu falei, cara, eu trabalho na área da música mesmo agora a fundo, na carreira, realmente a gestão de carreira. E aí que foi realmente a parte de mudança focado para a área da música. Começou com o Muro de Pedra. E aí depois foi dando sequência, veio o maior clichê do mundo, que foi uma aposta que eu fiz. Logo depois, que eu falei, pô, uma galera que eu vi com talento massa, eu falei, cara, eu vou pegar eles e vou lançar essa banda. Então foi bem do zero, então começou um processo assim, bem aos pouquinhos, eu quebrando muita cara, errando muito e tal, mas eu comecei a entender um caminho, né, porque eu começava a estudar cada vez mais, foi dando muito certo. E aí hoje que virou assim a Brock Music, foi meio que sabe, no supetão assim, as coisas acontecendo. Muito legal, cara. Para você que está ouvindo a live aí, ó, você já vai pegando as dicas, ó. O cara estudou, o cara aproveitou oportunidades, o cara pegava uma oportunidade e entrava de cabeça e mexia com tudo ao mesmo tempo. Errou bastante até chegar onde chegou hoje. Então, são diversos detalhes que eu aconselho você ir observando e absorvendo aí, por causa que isso tudo faz parte, né, da sua carreira, da trilha que você vai trilhar aí
para você chegar às vezes, no objetivo aí que você está sonhando. Tem uma coisa, cara, que uma coisa que é bem interessante, assim, que para mim foi um ponto muito chave de mudança, assim, de mente relacionado a tudo isso, porque quando eu comecei a trabalhar com essa galera, eu vi que, falei assim, pô, tem que estar um equilíbrio. Então não adianta você ter uma boa música e um péssimo marketing. E não adianta você ter um ótimo marketing e uma péssima música. Uhum. Então eu comecei a entender isso, eu falei, cara, tudo que eu aprendi com relação à parte publicitária, se você não tiver um bom produto, que seria a boa música, meu, não adianta nada. Então tem gente que fala assim, cara, meu lance é focar muito nas redes sociais, é fazer um trabalho muito bem feito, assim, visual lindo e tal, e às vezes o cara peca na música, que tipo, o produto não é bom, não é uma boa música. E às vezes é o contrário, o cara investe tanto, faz uma música muito boa, e a parte do marketing do cara é assim, horrível. Então eu aprendi isso na prática, porque eu comecei a apanhar, falei, cara, por que não tá dando certo? Por que não tá dando certo? Eu falei, meu, as coisas precisam estar alinhadas. E às vezes isso é uma coisa muito assim que o músico, assim, o artista independente, ele se perde. Ele foca só num lado. Cara, perde e se perde mesmo. Tem muita banda que entra em contato com a gente e às vezes só, não, joga meu link aí no Stories, não sei o quê, achando que vai ser uma fórmula mágica, aparecer no Stories do Rock Cristão e amanhã vai ser o Oficina G3. E, poxa, infelizmente, até queria que fosse assim, mas não é tão assim, né? Ajuda você a se aparecer num local assim que tem um público, que tem um alcance, mas se você não pensar no conjunto da obra, igual você estava falando, que tem que ter uma boa divulgação, uma boa música e tudo mais, infelizmente você não vai alcançar. Vai às Cara, vezes chegar até às um vezes ponto, mas vai ser limitado. às vezes até um tiro no pé. Então, por exemplo, o cara fala você para divulgar. Aí você vai e divulga. E beleza, muita gente vê a banda e vai acessar. Só que quando chega lá, o que os caras vão ver? Então, por exemplo, pô, o feed do cara é tudo uma bagunça, uma coisa assim bem mal feita, as fotos assim desfocadas. Vai entrar nas plataformas digitais do cara, assim, tem poucos conteúdos, ou tem uma música que não é muito boa. Então é tipo aquilo, meu, o cara tem que. Realmente o cara tem que ir atrás de oportunidades, mas ele tem que se preparar primeiro. Às vezes as pessoas esperam surgir oportunidade para se preparar. Então, não adianta nada ficar correndo atrás, pô, divulga, divulga, divulga. Mas primeiro, meu, como é que tá aí a casa? Tá arrumada? Se não tá arrumado, não adianta nada, porque vai chegar um monte de gente, vai queimar o filme, todo mundo vai falar assim, tá louco, velho, que coisa é essa? Cara, infelizmente isso é verdade. Até aconteceu uma coisa esses dias, a gente tem um espaço no nosso site que a gente chama de Vem Pra Cena. Então o pessoal manda os conteúdos, eu paro, analiso com calma e vejo que tem alguns que de fato têm uma qualidade muito boa. Então a gente pega, faz uma matéria bonitinha, faz análise das músicas, joga no nosso site e distribui nas redes sociais, que é uma oportunidade que a gente abre assim para novas bandas e tudo mais. Legal. E a gente começou a fazer o quê? Fiz isso com uma banda, não sei se eles estão aí na live, banda Candeia. Então, depois que eu já feito a matéria, lançado e tudo mais, durante fazendo essa matéria, eu percebi diversas coisas nas redes sociais deles, no canal do YouTube, simples de fazer, muito, prático, qualquer pessoa assim, aquela parte bem beabá, para você conseguir vender assim sua imagem, e estava faltando algumas coisas. Então, eu fui lá, entrei em contato com eles, fiz um texto lá de umas 2 páginas, escrevi um monte de detalhes, falei, gente, faz esse teste, aplica isso, aplica aquilo, e vê como é que vai ser a resposta do público. E é legal, quase que eles abraçaram bastante a causa, entenderam todos os pontos que a gente citou, já fizeram bastante coisa, estou esperando só um pouquinho para ir atrás deles, para ver se de fato deu resultado e ver como é que Legal. O cara tem que ser humilde ele tem que ser humilde para reconhecer, né? Porque às vezes a pessoa tá tão, tampada assim que às vezes não consegue enxergar. Não, o que eu tô fazendo é meu melhor e tá tudo certo. Mas, não é bem assim, não. Com certeza, e é exatamente porque a gente só sabe que às vezes está faltando alguma coisa, porque para a gente também já faltou um tempo atrás. A gente já está, a página do Rock Cristão está aí desde 2012. Então a gente já está um tempinho nessa divulgação de conteúdo, criação na internet especificamente. Então, às vezes a gente sabe o que funciona, a gente sabe o que não funciona. Então, às vezes é um detalhe. Então, às vezes é uma banda que tem um bom conteúdo, que era o caso dessa, a banda é muito boa, o som dos caras é muito bom, mas às vezes alguns detalhes das redes sociais podem estar atrapalhando eles. Pois é. Enfim, se você é a banda aí que está ouvindo,
já começa a analisar a sua rede social, ver, caramba, o que eu posso fazer, o que está errado. Que às vezes poucos detalhes já podem te fazer dar mais um passo. Daqui a pouco mais um passo e você vai chegando onde você quer. Tá? Isso são dicas, tá, gente? Isso aqui não é uma live coach, não. É dicas práticas mesmo, por causa que coisas que a gente já viveu e que de fato pode ajudar vocês aí de alguma forma. Tá? Agora aqui sobre a Brock ainda, Sidônio. Como é que está sendo feita aí para as bandas conseguirem trabalhar junto com vocês? Está tendo essa abertura? Como é que está sendo essa situação aí para talvez algum artista que está ouvindo a gente? Provavelmente deve procurar vocês aí para saber se tem alguma oportunidade para trabalhar. O cara que trabalhou com a oficina G3, Mauro Henrique, quem não quer do seu lado, né? Como é que está sendo essa situação? Fala para a gente. Massa. Dá um alô aqui, a Nova Decentro aí na área, o Yuri da Reforme também. Fala aí, pessoal. Tamo junto. Cara, hoje a gente começou com uma agência de gestão de carreiras, né? Então a gente realmente sentava, vestia a camiseta e, trabalhava bastante assim com as bandas, com os artistas. Só que isso, cara, demanda muito tempo. Então, e a gente tem uma equipe reduzida, e a nossa ideia é manter reduzida, a gente não quer assim perder o controle. Então a gente começou a perceber que não dá para trabalhar com muitas bandas, porque senão você não consegue dar resultados para todas. Então a gente resolveu fechar um time, falou assim, vamos trabalhar só com esse X banda de gestão de carreiras, para a gente realmente trazer resultado, para conseguir trabalhar. Só que a demanda começou a aumentar de uma forma muito grande, mais do que a gente imaginava. A proporção aumentou gigantescamente. E aí a gente recebeu uma proposta da One RPM de virar um selo de distribuição, porque a gente estava com muitos acessos, uma visibilidade legal. E falou, então seria legal vocês se tornarem um selo, vocês já meio que se posicionam como selo, na verdade vocês já tomam atitude de um selo, mas vocês não se posicionam como selo. E aí eu comecei a analisar as propostas e como é um selo, o que o selo faz, etc. E aí eu achei muito interessante a ideia toda e falei, cara, perfeito, então vamos virar um selo. Então hoje a gente é uma banda de gestão de carreiras de algumas bandas que estão fechadas até o casting, X bandas, está fechado. E aí agora a gente é um selo de distribuição digital. Então a gente tem no nosso site uma aba falando sobre selo. O pessoal pode entrar lá no site, dar uma olhada para ver como é que funciona. E a gente não caminha assim com qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que manda um e-mail, envia um material, lança a gente aí, eu pago o que você quiser e tal, não sei o quê. Tem muitas coisas que são envolvidas dentro disso. É uma cultura que a gente tem hoje de um selo, de pessoas que a gente realmente caminham para ter as mesmas ideias. Então, a gente tem lá nesse site, ele tem um formulário que o artista precisa preencher. Ele vai preencher alguns dados que a gente coloca lá, e esses dados vai passar para uma curadoria. Então, essa curadoria vai analisar tanto o som material desse artista, como também vai analisar as ideias, as respostas que eles tiveram. E aí, com isso, a gente analisa, vê o que acha, se a gente pode também ajudar esse artista, porque tem artista que precisa ainda amadurecer um pouco mais algumas áreas, precisa seguir um certo caminho um pouco, para realmente chegar no momento que, beleza, agora realmente tem podemos fazer parte de um selo. Porque tem artista que às vezes não tem nem condição de lançar material, então vai lançar um single por ano. Não compensa ele estar num selo. Normalmente, para trabalhar com selo, ele tem um X número, por exemplo, você tem que entregar pelo menos aí, 5 músicas no ano, 6 músicas, 6 clipes. Então, cada artista, cada banda, ele tem uma forma diferente de se trabalhar. Então, é isso. Para hoje fazer parte assim hoje da gente, tem que entrar no site, ir lá na parte do selo, envia todo o material, a gente vai fazer uma análise, a gente dá um feedback, mesmo que não seja positivo que vai entrar, mas a gente dá um feedback para poder ajudar em alguns pontos. Dá uma melhorada nisso, trabalha mais isso, depois entra em contato de novo, e assim vai. Então, hoje está sendo esse o nosso processo como selo. Show de bola. O site é qual mesmo? É abrockmusic.com. Só entrar depois no nosso Instagram ali, que ali no link na bio tem tudo certinho ali, tem a página do selo, tem o site, as redes sociais, etc. Tá. Para quem não sabe, talvez, será que as pessoas vão lá no site ler? Mas dá só uma explicar assim por alto aí do que seria um selo e qual a importância, às vezes, de uma banda estar participando de um selo e tudo mais. Legal. Cara, um selo musical hoje, ele é ele é algo que se encaixa para alguns artistas, igual eu comentei. São artistas que realmente já estão na caminhada, que já sabem o que querem, por mais que esteja um pouco perdido, mas sabe o que querem, sabe onde quer chegar, né?
já tem composições, por mais que não sejam gravadas, mas composições feitas. Então, o papel do selo é intermediar o artista, a banda, junto às plataformas digitais. Porque hoje, às vezes, é muito difícil, cara, o artista ele tem que compor, né? Ele tem que produzir música, ele tem que ser música boa, então ele tem que cuidar das redes sociais, tem o canal do YouTube, tem os vídeos, tem os lançamentos, então tem muitas coisas para o artista preocupar. E às vezes, cara, ele não consegue dar conta de tudo. Então o selo, o que ele faz? Ele representa o artista. Então quando você fecha com o selo, fecha um contrato com o selo vai representar aquele artista nas plataformas, então ele vai ajudar em toda a parte de lançamento. Vamos fazer um planejamento. Então tá, nesse ano tem que fazer o seguinte, vamos lançar 6 singles. Então tá, vai ser de 2 em 2 meses. Então a gente vai atingir qual público? Então tá, vai ser esse público. Então vamos fazer um pré-lançamento, aquece o seu público. Então começa todos os detalhes dessa forma que você vai... que às vezes as pessoas não dão tanta... Tocou meu despertador aqui. Às vezes são muitos detalhes que às vezes as bandas, os artistas não dão atenção, eles simplesmente pegam o material, soltam na internet e fica parado esperando alguma coisa acontecer. O selo é responsável para auxiliar o artista nisso. Assim, cara, o que você quer com sua música? Onde você quer chegar? Às vezes o cara nunca parou para pensar nisso. Só estou fazendo música e eu quero viver disso, eu quero que aconteça alguma coisa na minha vida. Mas o cara não senta, não planeja, não organiza a vida dele, sabe? Então o selo, ele chega para organizar todo o artista, toda a banda. Por isso que não dá para qualquer tipo de artista, não dá para todas as bandas. Mas é isso que o selo faz. Ele representa o artista perante as plataformas para ajudar, para brigar. Esse artista aqui está conseguindo bons números, é legal encaixar ele numa playlist. Chega e apresenta para o Spotify, para o Deezer, olha aqui o planejamento dessa banda. Em um ano eles vão lançar 6 singles, 6 clipes, eles estão com uma relevância muito boa. Então ele fica brigando, né, entre aspas, é claro, a favor do artista para conseguir vários destaques e o artista conseguir exatamente aquilo que ele quer. Meio que resumindo, é ajudar o artista a conseguir o objetivo dele. Então, se o artista não sabe qual é o objetivo dele, aí fica meio difícil, né? Entendi. Show de bola. Se alguém tinha dúvida sobre o que era selo, tá aí extremamente esclarecido pelo Sidônio. Mas vale a pena também você parar, estudar um pouquinho, visita lá o site deles, dá uma analisada. Se você acha que sua banda se encaixa em tudo que ele falou, vai lá, envia o seu conteúdo e vai ser analisado pelo setor responsável. Show de bola. Cara, agora a gente visando um pouquinho mais a cena em geral, como é que anda a questão da música. Você que vive disso, você às vezes deve ter uma percepção muito boa do que pode estar por vir. Então, eu queria a sua opinião sobre o mercado cristão aí, e o que você acha que vai acontecer nos próximos anos, como é que você projeta aí, não só para a empresa, né, mas para o mercado em geral, nos próximos 5 anos, por exemplo. Massa. Cara, eu sou aquele cara que não gosta de ficar batendo muito assim nas coisas, não, tipo, no mercado e tudo mais, mas realmente hoje a gente está numa situação assim, um pouco delicada, né? O digital tá bombardeado, assim, muitas bandas, muita gente que acha que o lance é só gravar e soltar, e simplesmente é uma banda, e eu vejo que tá meio cada um assim no seu corre, sabe? Tipo, tá cada um por si, cada um correndo para lá e para cá, e eu vejo uma desunião muito grande com relação a isso. É uma coisa até batida esse assunto, assim, de dar, né? O mercado tá muita galera desunida e tal, mas querendo ou não, é uma realidade. Então, hoje eu vejo o mercado dessa forma, mas só que eu vejo ainda esperanças, sabe, com relação a tudo isso. Porque eu tenho visto muitas bandas que têm tomado iniciativa para tomar atitudes diferentes disso, de se aproximar de outras bandas, de tocar músicas de outras bandas, de fazer os próprios eventos e convidar outras bandas, de fazer as participações. Enfim, tem surgido um movimento muito grande disso. A gente até internamente, a gente tenta fazer muito isso com a galera que a gente trabalha. Às vezes são mercados diferentes, são músicas diferentes, não dá para fazer assim sempre. Mas essa ideia de se unir, de se ajudar, é uma coisa que é pensar no lado positivo, é pensar no mercado em si. Porque se parar para pensar, se cada um correr por si... Eu estava até uma coisa interessante hoje que eu estava conversando com meu filho sobre a área da música e tudo mais. Ele tem 16 anos. E ele falou assim, um artista solta uma música, passa alguns dias e já enjoa. Então eu fiquei pensando, eu falei, cara, essa geração está muito assim.
Porque você, quando escuta uma música nova, você enjoa rápido. Então, tipo, o cara fica escutando muito, escutando, meu, enjoou, acabou. E aí, ele vai para outro artista, se aquele artista não tem coisa nova. Então, se cada um, por exemplo, meu, esse público aqui é meu, tá? É só meu. Aí outra banda, esse público aqui é só meu. Esse público aqui é só meu. Esse público aqui é só meu. Cada um tá com a sua tribo ali, meio que fica uma coisa muito individual, que na verdade fica estagnado, não cresce, sabe? Não reproduz. Então, a partir do momento que eu vejo assim que todo mundo se unir, né, do mercado, no mesmo segmento, né? Todo mundo se unir e o público se juntar, então o mesmo público que curte essa banda, que curte a outra banda, que curte a outra banda, que curte a outra banda, o mercado cresce. Só para concluir ali, eu falei que, tipo, se a galera se junta e o público, né, bem estratégico, né, estrategicamente falando, em relação ao nicho, se as bandas se juntam e o público cresce, o que vai aumentar? Vai aumentar quando tiver evento, tiver mais bandas, vai ter mais pessoas. Então, as playlists elas vão bombar muito mais. Então, o mercado só tem a crescer, só tem, né, tipo aquele cima da maré, quando a maré sobe, os barcos vão todo mundo junto. Então, acredito muito nisso, assim, dessa união, de fazer parcerias com relação a um pouco de tudo. E eu acredito, cara, que a galera está começando a ter um pouco mais de consciência nisso. O pessoal está se tocando ainda mais, principalmente, pelo menos a galera em volta, assim, que eu vivo, né, do que a gente conversa, a gente fala muito sobre isso, assim. Então, eu acredito, cara, que tá num caminho, assim, muito bom. Então, eu acho que o mercado tem a melhorar cada vez mais. Show de bola, show de bola. Essa esperança, a gente tem que ter esperança, né? Pelo menos, no mínimo, a esperança para a gente conseguir ter um pouquinho de energia e continuar trabalhando. Não pode desistir, cara. Não dá para desistir, não. Mas, de fato, pelo menos na minha percepção também, tem algumas bandas aí que estão começando a ter uma percepção melhor de como é que funcionam as coisas, estão trabalhando de uma forma mais estratégica, e isso pode ser benéfico para a gente mesmo, para a cena, para a gente conseguir movimentar esse rolê do rock aí de novo, que há muitos anos atrás teve muita força, né? E agora está ali, não fraco, mas também bem distante do que já foi o rock aí nos anos 90 e tudo mais. Quem sabe? É verdade. Enfim, seguindo aqui agora para algumas mais perguntas. Cara, agora uma dúvida que eu até prometi bastante que a gente ia tentar esclarecer. A gente até falou algumas coisas sobre o que você acha que falta, o que mais falta nas bandas hoje. A gente falou um pouco aí de estratégia e tudo mais. Você acha que tem mais alguma outra coisa interessante para a gente pontuar? Cara, tem um ponto que para mim é o mais importante hoje que as bandas, né, sem generalizar, algumas bandas não entenderam. Eu acho que aí é uma coisa que falta para elas, né? As bandas e os artistas precisam entender que eles são uma empresa. Então, uma empresa, cara, tem muitas coisas que acontecem nessa empresa. Então, uma empresa, você trabalha na empresa. Então, muitas pessoas enxergam a carreira deles como, às vezes, como um hobby, ou tá investindo, tipo, em segundo plano, ou em uma coisa assim, sabe, de lado. Então, a primeira coisa é entender que você, como artista, como banda, você é uma empresa. Você tem que se comportar como uma empresa. Então, você está trabalhando. Então, uma empresa, você investe numa empresa. Pô, vou montar uma empresa de camiseta, de roupa. Eu vou montar uma empresa, sei lá, um carrinho de food truck, sei lá, qualquer outra coisa. A primeira coisa que você faz é investir. Então, né, tem pessoas que tem a banda e tudo mais, mas investe às vezes nada, não é prioridade. Então, quando você entende que você é uma banda, você investe realmente nessa banda, você já muda a sua mentalidade. Você, peraí, esse é um trabalho meu. A minha música é um produto, eu tenho que entregar esse produto de uma melhor forma para o meu público. E quem é esse meu público? Aí começa uma coisa ligar a outra, entendeu? Mas tudo começa em você ter essa mentalidade como empresa. E aí você começa a mudar seu posicionamento quanto a isso. E, cara, hoje a gente está com... Antigamente o problema era a falta de conhecimento, né? Então, antigamente o pessoal não tinha tanto conhecimento, era falta de conhecimento. Hoje é muito conhecimento, e às vezes muito conhecimento assim, cara, errado. Então, hoje o pessoal está com excesso de conhecimento errado. Então, você tem que, às vezes, filtrar muita coisa, não pode, assim, tipo, pegar qualquer outra coisa e ficar aplicando. Você tem que filtrar. E uma coisa muito importante, nem tudo que deu certo com o outro vai dar certo com você. Não é uma fórmula certa que você só pega e você adapta e vai dar certo com você.
Você tem que entender primeiro quem você é, você tem que entender primeiro quem é o seu público. Então, a partir desse momento que você entende alguns pontos desse, você começa a tomar atitudes diferentes, né, quanto a isso, quanto à sua carreira, quanto à sua empresa, e aí você vai ter compromisso, né, você vai ter responsabilidade, você vai saber que você tem tempo para compor, vai ter tempo para ensaiar, vai ter tempo para pensar nas redes sociais, tempo para estudar as plataformas, tempo para pensar no seu público. Então, para mim, o que falta hoje nas bandas, nos artistas, é ter essa mentalidade de empreendedor, sabe? Pode crer. E você estava falando aí de investimento, e às vezes a banda até investe, mas ela investe tempo em quê? Em gravar música e jogar na rede social. Gravar música na rede social. É uma coisa que eu vejo o tempo todo. E aí ele esquece que tem que investir na esfera toda, igual você estava falando. Você tem que ter o tempo para entender de como é que você vai distribuir essa sua música, como é que ela vai chegar no seu público, se é que você já sabe quem é seu público. Então é aquilo. Quando você pensar em investir, não fecha a cabeça achando que é o investimento da banda. Vou pegar meu dinheiro, vou gastar numa mix, numa master boa, gravar uma música legal, que tem que acontecer, obviamente, e vou jogar na rede social e pronto. Esse vai ser o investimento da minha banda. Então, quando você conseguir mudar essa mente aí, nesse sentido de parar, analisar, entender qual que é o seu público, quem que você quer atingir, como que você vai distribuir, quais parcerias você pode fazer para conseguir distribuir esse som, chegar no seu público e tudo mais, a probabilidade é que você consiga ter um alcance muito maior e levar sua mensagem. Aí, junto isso com o produto bom, aí provavelmente a chance de dar certo, de ter sucesso é muito maior. Vou responder só uma pergunta aqui do Carlos, que tem a ver com isso que a gente falou. Ele perguntou, você trabalha com público-alvo ou avatar? Carlos, a gente monta as personas, né, que seria o pessoal chama de avatar e tal, mas a gente monta as personas de acordo com o conceito, de acordo com o conceito artístico de cada banda, de cada artista. Então, depois que a gente entende quem é o público-alvo, qual é o público que ele se conecta, por exemplo, com a mensagem, né, envolve muitas coisas, envolve o estilo, a parte, a mentalidade, o posicionamento, o humor, o tipo de letra que você escreve, como você se veste, então tudo isso junto ao seu conceito artístico. Então, aí, a partir disso, você vai ver quem é o público-alvo que vai se conectar com você como artista. E aí você começa a montar algumas personas, né, tipo, Marcos, então o público é adolescente, então Marcos de 16 anos, ele gosta de ler, é um cara, né, gosta de pensar mais, raciocinar, e assim vai. Show de bola. Só uma informação aí, ó, que a gente normalmente não divulga, a principal persona do RC chama Davi. Sempre quando a gente está conversando, a gente fala, pô, mas e o Davi? Isso aqui, será que ele vai gostar disso e tal? Então, sempre as nossas conversas internas aqui da equipe, um dos nomes que mais saem é o Davi. É isso aí, tem que perguntar sempre se você vai encaixar com a pessoa, essa pessoa vai se conectar com aquilo. É a nossa principal persona. Enfim, vamos lá. Mais uma pergunta que a gente tinha separado aqui, que pode ser importante para a galera que está acompanhando. Sobre distribuição de conteúdo. Na verdade, teve até uma pergunta, então eu vou fazer um somatório aqui. Quem mandou essa pergunta foi o Felipe, da Dual Drive, que estava aqui até na live. Que ele tinha perguntado se tem uma maneira certa para divulgar o trabalho da banda nas redes sociais. Eu tinha separado exatamente isso, dicas que a gente pode dar para artistas independentes conseguir distribuir o seu conteúdo. Então, às vezes, até no que a galera erra aí, que você consegue perceber, que dicas que você pode dar, a gente consegue pensar aqui para a galera conseguir distribuir melhor o seu conteúdo. Tá, ele falou conteúdo, deve ser conteúdo a parte geral, né? Porque conteúdo a gente vai... Normalmente é música. Quando a banda manda assim, ela quer distribuir sua música, não sei se ele pensou no geral. Porque uma coisa está ligada na outra, né? Então, por exemplo, se a gente for falar de conteúdo, primeiro, se os conteúdos gerais, digo, por exemplo, relacionado à fotografia do artista, a forma que ele divulga o trabalho dele, se não tiver um design bem feito, né, esse tipo de conteúdo, às vezes, você pode lançar o que for que não vai atrair a pessoa para realmente poder chegar para escutar o seu trabalho. Então, não tem uma fórmula certa para você distribuir o seu conteúdo. Mas o que você pode fazer depois que você entende quem você é e quem é o seu público, para você criar essa conexão com ele,
Então você primeiro vai pensar em aquecer o seu público. Então você sabe aquela tipo, meu, né? Vai lançar um filme, o cara solta um trailer, vai soltando pequenas coisas, vai vazando umas notícias para deixar o pessoal mais na expectativa para poder, quando lançar o filme, assistir. Com a música, a mesma forma. Então você vai preparando o seu público, né? Aquecendo ele, deixando ele na expectativa para você chegar e lançar o seu conteúdo, né? A sua música, o seu clipe que seja. Mas alguns pontos muito importantes é esse. Por exemplo, tem que ter um bom design, tem que ter uma boa redação, tem que ter um texto muito bom. E umas coisas sendo específicas com relação às redes sociais, as redes sociais, elas é uma vitrine, elas servem para aproximar o seu público, né, com você, artista. Então, quando o pessoal entra nas suas redes sociais, ela não pode ver aquilo, por exemplo, muita arte, é só arte, é só arte, é só arte, é só flyer de divulgação disso, o print daquilo. Ela tem que ver algo um pouco mais próximo. Ela quer ver, por exemplo, foto, né, do artista, ela quer ver bastidores, ela quer ver, né? É para isso que serve, principalmente os stories, né, que é para as pessoas se conectarem um pouco mais. Então, você tem que, depois que você entende isso, você vê a linguagem que o seu público se conecta. Às vezes a sua linguagem é um pouco mais brincalhona, um pouco mais séria, são assuntos, né, mais formais. Então, assim vai. Então, depende muito do tipo de artista. Show de bola. A Abi, que é da equipe do Rock Cristão, até brincou aqui, ó. Falou, bandas, não façam spam, por favor. Então, só o spam não é a melhor forma de distribuição do seu conteúdo, acredite. É isso aí, então, cara, porque às vezes o cara faz muito isso, às vezes, de lançar um produto e fica atrás da galera igual louco, assim, velho, tipo, mandando, achando que as coisas vão virar dessa forma. As pessoas só vão parar para te escutar, para, né, ver o seu conteúdo, escutar o seu produto, depende de como você age diante disso, como você se comporta diante disso, como você trata certas pessoas, como você age com o seu público. Então não adianta só lançar algo e ficar igual louco, assim, divulgando para tudo quanto é canto. Você tem que realmente trabalhar com inteligência para soltar todo tipo de conteúdo. Show de bola. Se não está falando de aquecimento do público. Só para dar uma oi para Daniel Jackson. Daniel Jackson é um artista novo nosso aí que entrou na live aí. Salve, Daniel. Show de bola. Isso aí, Daniel. Tamo junto. Assim que sair seu som, manda pra gente ouvir. Só complementando aí, talvez seja útil, igual o Sidão está falando sobre o aquecimento do público aí. E até antes disso, tem que pensar que para você aquecer um público, às vezes é bom você tem que ter o público, né? Então você tem que pensar em atrair as pessoas. Então, quando você vai lá no começo, você pensa em sua estratégia e sabe quem você quer alcançar, você vai conseguir montar ali o seu feed, conseguir passar as informações de fato para atrair o público certo. Então, assim que você consegue atrair esse público certo e você aplicar essas ideias de aquecimento, fazer a questão do lançamento, colocar a data lá do dia que você vai lançar, conseguir trabalhar na cabeça das pessoas, vai lançar tal dia, vai fazendo aquele trabalho que gera aquela ansiedade boa e tudo mais. A probabilidade de quando você conseguir fazer esse lançamento ele bombar, as pessoas estarem na expectativa de fato ouvir seu som, não simplesmente chegar lá com um link e a pessoa nem saber quem você é, e as bandas ainda se sentirem que o público tem a obrigação de ouvir, gostar e compartilhar. Então, se a gente conseguir pensar o contrário, a probabilidade de dar certo, pelo menos na minha percepção, é maior. Massa, sim. Tá? Tem mais duas perguntas aqui que a galera deixou, aí a gente segue elas antes de finalizar. Uma foi de uma banda chamada No Make a Mistake, eu acho que é isso, espero que esteja falando certo, meu inglês não é muito bom. Ele estava falando aqui sobre como sair do anonimato com pouca grana. Cara, isso é um baita desafio, né? É meio complicado isso, tipo, como é que você vai montar uma empresa sem ter uma grana, investimento. Mas, cara, o lance é você ser inteligente para você saber onde canalizar pelo menos o valor que você tem, a grana que você tem. Mas uma coisa é certa, para um artista sair do anonimato, ele precisa estar sendo tem que estar visibilidade, tá? Tem que ter visibilidade, tem que estar sendo visível pelas pessoas. E para você, né, uma banda, um artista, tem que ter música. Então você pode utilizar estratégias de parcerias, né? Então, vamos
Vamos produzir música, vamos fechar uma parceria com algum estúdio, ou vamos tentar fazer sei lá, vamos juntar uma grana, vamos fazer uma vaquinha, né? Vamos fazer alguma coisa para você levantar uma grana, por exemplo, uma boa saída às vezes é você fazer uma live session, você vai lá e produz, sei lá, 5 músicas. Aí você vai ter 5 vídeos e já 5 músicas para trabalhar. Então aí você já teria aí praticamente 1 ano de trabalho. Então, cara, por isso que eu pensei com relação, fala que tem que ser com uma empresa. Às vezes a gente gasta dinheiro, meu, com muita besteira, sabe? Vai comer alguma coisa, alguma porcaria, ou vai pode escolher para comprar uma coisa mais barata e ninguém quer comprar uma coisa mais cara. Às vezes, né, tem pessoas que gastam dinheiro com umas coisas que nem precisa. Então, meu, a sua carreira ela é prioridade. Então, né, claro, não é acima de família, não é acima de comer, de moradia, nem nada, mas é uma prioridade. Então, você tem que realmente dar essa prioridade para ela. Então, você vai ter que abrir mão de certas coisas. Às vezes de lazer, às vezes de comer alguma coisa, comprar uma parada que você estava querendo, que às vezes é supérfluo. Então, você tem que entender que precisa de investimento. Não tem como não ter investimento. Então, você organiza isso, se organiza financeiramente, faz algumas parcerias, vai atrás e solta conteúdo com frequência. Solta conteúdo, porque é só dessa forma que você vai sair do anonimato. Pois é. Como eu estava falando antes, né? Cada dia a internet mais cheia de som, de banda, de tudo. Então, a pessoa tem possibilidade de ouvir tudo e você, às vezes, passa no feed de uma pessoa e daqui 5 segundos você nem está mais lá. Então, se você não se preparar para fazer o investimento certo, às vezes, para você até ser mais visível, aparecer mais para as pessoas certas, isso pode dificultar um pouco para você conseguir sair desse anonimato aí. Então, é aquilo, gente. Se você quer investir mesmo nesse sonho, tem essa ideia de ter a banda profissional, você tem que pensar igual o Zidane estava falando aí, conforme a empresa. Senão, dificilmente vai virar. Do Aldrive fez a pergunta ali, anúncios patrocinados é uma boa? Cara, ela não é uma boa, é tipo essencial, tem que ter. Não pode não ter anúncio patrocinado. Ainda mais hoje em dia aí que das plataformas com orgânico não atinge muita gente e tal. Então, eu ia falar sobre o impulsionamento, que o anúncio patrocinado tem que fazer parte do seu plano de lançamento. Ele é essencial. Só para concluir. Qual é a outra pergunta aí que você falou? E falando mais um pouco disso, às vezes você não tem ali todo o dinheiro para patrocinar todos os seus posts e você também não precisa. Se você conseguir ser estratégico e patrocinar os posts corretos, você vai conseguir atrair seu público. Então, um post patrocinado vai atrair eles para ver não só esse post, mas para ver alguns outros posts que não são patrocinados. E assim a pessoa, às vezes, que não te seguia, começa a seguir, já te coloca ali como prioridade para ver o seu conteúdo e você consegue ir escalando dessa forma. Verdade, isso aí. Tá? Uma última pergunta que a gente tem aqui. O nome do rapaz é Portugal, interessante. Ele perguntou aqui se, na sua visão, o rock pode voltar a ter o sucesso que teve há uns 20 anos atrás aí e marcar as próximas gerações. A gente estava falando um pouco de esperança antes. Você acha que a gente consegue chegar nesse naipe? Cara, eu acho que voltar como era antes não tem como voltar mais, né? Era outra época, essa época, né, mudou muito, assim, principalmente a era da digital, a internet, ela mudou demais, né? Foi radicalmente. Então, hoje, por exemplo, várias bandas estão acabando, que é daquela época, porque os caras não souberam se adaptar a esse mercado hoje. Então, você tem que estar sempre reciclando, porque, passa 1 ano, passa 2, passa 3, é muita coisa que fica mudando o tempo todo. Mas eu acredito, sim, numa nova era, numa nova fase, assim, do rock cristão, vindo, né, de uma nova fase, mas vindo, assim, com tudo. Acredito demais nisso, cara, porque eu tenho visto, né, igual eu comentei, eu tenho visto pequenos detalhes, algumas bandas em volta que a gente tem conversado, a galera, assim, com sangue no olho para fazer acontecer, disposto realmente a investir tempo, a investir dinheiro para realmente estar junto e fazer essa nova fase, essa nova era aí do rock cristão. Show de bola. Então, a era pós-oficina chegou e quem sabe a gente conseguir movimentar bastante coisa para chegar, como o Cidano falou, o mundo é outro, então ter os rocks do final dos anos 80, 90 talvez seja muito difícil,
mas que a gente consiga aí movimentar o máximo que a gente consegue aí, hoje nesse mundo digital, para conseguir, né, fazer novamente grandes eventos, e já se prepara aí que assim que acabar a quarentena a gente já conseguir fazer bons rolês para todo mundo tocar e tudo mais. Cara, quero te agradecer. Acho que o papo foi muito bom. Todos os feedbacks que eu tô dando aqui no Facebook também, no Instagram e no WhatsApp são todos positivos. Então, a intenção era de alguma forma a gente conseguir ajudar as bandas que acompanham as duas páginas. E eu acho que a gente conseguiu bastante. Então, obrigado, cara, pelo tempo, pela atenção, por ter dividido essa sua experiência com a gente. E quem sabe mais para frente aí a gente marca uma outra, marca aí um podcast e continua esse papo aí, que eu acho que é bem útil para todo mundo. Então, muito obrigado, cara. Legal, cara. Pô, prazerão estar com vocês aí, bater um papo. Só para finalizar, só para deixar um recado para a galera ainda que está aí junto, aí, tá acompanhando. Tem 3 pontos assim muito legal assim que normalmente a gente fala muito aqui internamente, a gente trabalha com a galera aqui, com os nossos artistas, que o primeiro ponto assim que é muito importante para um artista independente é ele primeiro acreditar nele, né? Você tem que acreditar que você tem algo. A música ela serve para isso, para você transmitir algo, você transmitir a sua verdade, transmitir a sua mensagem, transmitir o que você recebe, né, de Deus, o que você medita, o seu talento, o seu dom. Então, a primeira coisa, você tem que acreditar na sua verdade, acreditar no seu talento, no seu dom. Então, se você não acredita em você, não tem como alguém acreditar, né? Então, você tem que ter uma mensagem forte que você acredita para você passar. Depois que você acredita nisso, você vai ter que ir até o fim, porque você acredita. Então, você sabe onde você quer chegar. Você sabe que você tem uma missão. Então, você vai trabalhar, Você vai para cima, você não vai desistir, vai vir luta, vai vir dificuldade, você vai continuar, vai continuar, vai continuar. E o terceiro ponto é o trabalho. Trabalhar muito, Nada cai do céu, Não tem como você gravar uma música, você solta nas plataformas, você fica esperando alguém te descobrir. Vai vir um empresário, vai vir um olheiro, né? Que vai me olhar e vai me descobrir, vai me colocar numa gravadora, vai me estourar. Não existe mais isso hoje. Hoje você tem que fazer por onde? Uma gravadora, um selo, ou seja o que for, um empresário, o que vai chamar a atenção dele é o que você faz hoje. Então, se ele vê uma banda assim, correndo atrás pra caramba, batalhando, essa banda é independente, os caras fazem tudo sozinho, olha o tanto que os caras conquistam, olha o público deles, isso chama a atenção de uma pessoa, né, que pode agregar para você, e aí vai chegar para você fazer uma proposta. Vamos caminhar junto, porque a gente vai conseguir chegar mais até aqui. Se você sozinho trabalhou bastante, chegou até aqui, vamos junto. Então, sempre pensa nisso, não fique esperando nada cair do céu. Regaça as mangas e, faz a sua parte, porque Deus vai fazer a dele, de certeza. E é isso aí, cara. Prazerão e vamos que vamos. Espero que a galera tenha curtido aí. Show de bola. Valeu, então, pessoal. A gente vai estar finalizando aqui. Vou ver a possibilidade de estar salvando essa live aqui agora, que a gente